É um dia especial para homenagear homens escandalosos e pessoas escandalizadas. A maior prova da fidelidade da Igreja de Cristo a Jesus é quando ela é estrita e evangelicamente escandalosa. Se a Igreja não escandalizar o mundo, é preferível que ela feche as portas para balanço. Existe um escândalo que é mau. Existe um escândalo que é bom. No Evangelho de hoje, nós temos uma prova desse escândalo que é bom. Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir tuas palavras? Na 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, quer judeus, quer gregos, é poder, é sabedoria de Deus. Glorifico a Deus, porque 2000 anos depois dessas palavras do Cristo que ficou escandalizado com a incredulidade dos seus em Nazaré da Galileia, e admirava-se da incredulidade deles, e por causa disso não podia fazer ali nenhum milagre. É o escândalo da igreja diante da incredulidade do mundo. E a contrapartida também é verdadeira. O mundo escandalizado com Cristo. Bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem toda sorte de calúnias por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, pois grande será a vossa recompensa nos céus. 480 mil sacerdotes, minhas homenagens e minhas preces a Deus, para que continueis a escandalizar o mundo, como Jesus escandalizou. Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir tuas palavras? Preocupai-vos, sacerdotes do mundo inteiro, quando o mundo todo vos elogiar. Quando fordes aplaudido por uma certa mídia que quer que a igreja se exploda. Parabéns àqueles que, por causa da fidelidade a Cristo, se tornam uma pedra de tropeço, e esse é o sentido da palavra escândalo. E por isso sofrem um forte ataque, às vezes até uma certa hostilidade, ostracismo, são ignorados, não são lembrados por aqueles que não querem esse bom escândalo, mas querem os escândalos maus. E ai de quem escandalizar um desses pequeninos de Jesus, e aí é o escândalo mau, pois melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e atirá-la no fundo do mar. Sim, também temos que reconhecer os maus escândalos dentro da igreja, que precisam ser combatidos, sem dúvida alguma, com tolerância zero. Mas é do escândalo bom que eu quero falar, este do Evangelho de hoje. Amados, alegremo-nos, porque diariamente esses escândalos são cometidos. O escândalo do padre que reza, que é fiel a Deus, que procura o seu lugar, que zela o seu celibato, que não se expõe ao perigo, o perigo de colocar a sua vocação em risco, de trazer descrédito no coração das pessoas honestas, das pessoas de bem. E é com isso que o sacerdote deve se preocupar, só com isso, para não sujar o nome de Cristo. Em Romanos capítulo 2, versículo 24, São Paulo disse: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado.
Esse é o escândalo mau, que não pode haver lugar na igreja para ele. Mas o escândalo bom, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Escandalizai, igreja, o mundo, sendo fiel a Jesus, proclamando a boa nova na fidelidade à Escritura e à tradição e ao magistério da igreja. Sacerdotes dedicados, que malgrado suas limitações se esgotam, se consomem por Cristo e pela igreja. Sacerdotes que dão a vida para pregar, para santificar os fiéis, para pastorear o rebanho. Eis aqui o escândalo que Jesus quer de sua igreja e dos seus padres no seu dia. Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? A resposta de Jesus é santamente debochada, porque existe um deboche santo, viu? É como se Jesus dissesse: eu estou pouco ligando para isso. E provo, a última frase do evangelho de hoje: deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Digam se não é um deboche bom. Jesus vai ficar preocupado com comentários que escandalizam? Ele deve ficar preocupado com a fidelidade a Deus, como ele sempre se preocupou. Sua obediência a Deus, escândalo bom. Padre Venâncio, escandalize o mundo com sua vida de fidelidade a Deus. E na sua pessoa, minha homenagem aos 480 mil sacerdotes espalhados no mundo inteiro. No evangelho que nós acabamos de ouvir, bem como na primeira leitura, nós temos um escândalo maravilhoso do amor de Deus pelos homens. O escândalo do amor que se irrita, do amor que se aplaca e do amor que consola. A propósito, gostaria que vocês não esquecessem esse texto, porque o amor, se ele não escandalizar, não é amor. Isaías capítulo 12, versículo 1. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes, vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. É surpreendente que o profeta Isaías renda graças a Deus porque Deus se irritou contra ele. O verdadeiro amor precisa se irritar, mas não é uma irritação humana. A irritação em nós quase sempre vem acompanhada de um mau desejo contra a pessoa que nos irritou. Isso é próprio da fragilidade humana. Mas a irritação de Deus, e vamos usar uma outra expressão mais dura, a ira de Deus, é uma manifestação bonita do amor. Quem ama, se disser que nunca se irritou com a pessoa amada, nunca amou. E vamos começar aqui por todas as mães. Agora vamos explicar na Bíblia qual é a irritação que não é pecado, qual é a irritação que é prova do amor. E cito para isso Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Prestem atenção contra o que se acende a ira de Deus. Não é contra o homem, é contra alguma coisa do homem. Eu vou ler de novo, prestem atenção, porque é preciso essa distinção entre o pecado e o pecador. Ela está aqui nesse versículo. Se você não separa as coisas, você na verdade não está demonstrando o autêntico amor escandaloso. Um amor que escandaliza se irritando, não contra a pessoa amada, porque isso seria contradição, mas se irritando contra as atitudes pecaminosas da pessoa amada. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Não é contra o homem que a ira de Deus se acende, mas contra a impiedade dos homens, contra o pecado dos homens. E quem ama não pode tolerar que a pessoa amada, com o seu pecado, caminhe para o abismo, para a condenação.
E por isso sua ira se acende contra o pecado da pessoa, não contra a pessoa. E essa distinção é bem clara em Deus. Disse isso porque na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, nós temos esse desabafo de Deus por meio do profeta, a nação de Israel que acabou de ir para o exílio. Jeremias viu o último rei de Judá, Sedecias, ter os seus filhos assassinados na sua frente. Depois Nabucodonosor, que presenciou a cena, furou os olhos do coitado do rei, e ele partiu para o exílio com os que escaparam do massacre, pondo fim à realeza de Israel, até a chegada de nosso Senhor. Muito bem, diz o profeta, o Senhor Deus por meio do profeta, escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga, não há quem conheça o teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. As mães todas sabem dessa disciplina corretiva cheia de amor quando o filho faz besteira. Vem cá. Perdeu o ano, passou o ano todinho na vagabundagem, agora foi reprovado e vai repetir o ano. Eu não falei para você isso. Você não pode culpar nem Deus nem ninguém, porque você está aqui só para estudar. Sabe aquela reprimenda boa, por amor, não visando diretamente a pessoa, mas a negligência dela, a preguiça dela, a inconsequência dela, a irresponsabilidade dela. Esta é a ira de Deus, contra toda a impiedade dos homens. Não é contra os homens, dos homens é complemento nominal. A ira de Deus se acende contra a impiedade dos homens, e isso é prova de amor, e esse é o escândalo bom. Esta é uma forma de manifestar a misericórdia a quem está praticando a impiedade. Todavia, a partir do versículo seguinte, depois dessa reprimenda, que é prova da misericórdia, a misericórdia de quem precisa tomar consciência de que deve se curar, de que deve renunciar à causa da impiedade, o seu pecado, rejeitá-lo definitivamente, Deus muda o discurso. Atenção, o discurso, mas Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou Deus e não mudo. O amor de Deus não muda, mas se adequa às mudanças que nós permitimos na nossa vida. Se decidimos mudar, estando na graça, partindo para o pecado, Deus se adequa, a misericórdia de Deus assume uma modalidade chamada ira. E porque Ele ama, Ele se irrita. Isaías 12, versículo 1, dou-vos graças, ó Deus, porque vos irritastes, porque vossa ira se aplacou e vós me consolastes. É a pedagogia tripla, ou se quisermos uma única pedagogia que dependendo da nossa situação, Deus vai percorrer esses 3 passos. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, terei compaixão de suas moradias, a cidade ressurgirá das ruínas, a fortaleza terá lugar para as suas fundações. Teus filhos serão felizes como outrora, e agirei contra todos os que os molestarem, sua comunidade será estável na minha presença. Sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Perceberam? Que até na manifestação da ira, Deus é sublimemente misericordioso, eternamente compassivo. Amados, assim também a geração dos vossos servos, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém. Ele se inclinou de seu templo nas alturas e olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados.
Eis então o grande escândalo que nós queremos bem dizer nesta manhã, nesse dia jubiloso, o dia de todos os sacerdotes. Provérbios capítulo 3, versículo 12, o Senhor castiga a quem Ele ama e pune o filho a quem muito estima. Ó gozosa manifestação da misericórdia de Deus, quando Ele castiga, com a finalidade de extirpar aquilo que no homem não é por natureza do homem, que é o pecado, manifestando assim com a punição do filho, exatamente porque eu estimo você, é precisamente porque eu amo você, porque eu lhe quero bem, eu sou o Senhor e não mudo. Porém, para concluir essa homilia de 5 segundos, é preciso que rezemos com o salmista do Salmo 37, versículo 1. Senhor, em vossa cólera, não me repreendais, em vosso furor, não me castigueis. É como se o salmista dissesse, pode me repreender, Senhor, mas não com cólera, que eu não aguento. Senhor, me castigue, mas não com furor. Veja, a Bíblia não, o salmista não pede para não ser castigado. Que é isso? Por favor. O castigo é prova do amor. Se a mãe não castigar, como é que o filho vai se corrigir? Ele precisa experimentar limites. Ele precisa colher aquilo que ele semeou. O que o homem semeia, isso ele vai colher. E o papel da mãe, disciplinador do verdadeiro amor, comporta também a possibilidade de punir e de castigar. Isaías capítulo 64, versículo 9, ó Senhor, não vos irriteis excessivamente, não guardeis a lembrança da culpa indefinidamente. Era precisamente o que fazia São João Maria Batista Vianney, num apostolado, num pequeno povoado do norte da França, Ars, durante mais de 30 anos, para uma comunidade que vivia completamente afastada de Deus. Tal era a situação daquele povoado quando ele chegou como pároco, e no dia de sua morte, Ars estava completamente transformada. Mas a sua pregação, que nunca deixou de aludir à possibilidade do castigo de Deus, da ira de Deus, nos termos que eu já expliquei nessa homilia, certamente a síntese da pregação e da vida de São João Maria Batista Vianney, pároco admirável, sacerdote ornado de muitíssimas virtudes humanas, cristãs e sacerdotais, a síntese da prudência pastoral, da pedagogia de um magnífico sacerdote, num povoado perdido da França, completamente estragado pela Revolução Francesa, que foi em 1789, e quando a Revolução explodiu, ele já tinha 4 anos de idade, portanto exerceu todo o seu ministério já no século XIX, é esse texto admirável de Isaías 54, de 8 a 10. Em um acesso de cólera, volvi de ti minha face, mas no meu eterno amor tenho compaixão de ti. Vou fazer hoje como no tempo de Noé, tal como jurei então que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra, do mesmo modo faço juramento de não mais me irritar contra ti e de nunca mais te atemorizar. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais o meu amor te abandonará e jamais meu pacto de paz vacilará. Conjugue ao longo de sua vida, Padre Venâncio, conjugai 480 mil padres no mundo inteiro, essas doces realidades do amor de Deus. O castigo, mas também a brandura. A ira de Deus, mas também a sua doce e inalterável misericórdia. Feliz dia do Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.